A Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense Carlista é uma sociedade que fez este ano 151 anos. Surgiu ligada à música. Fala-se por volta de 1830, um grupo de músicos tentou-se organizar em sociedade para alegrar festas populares, porque na altura a música era sempre ao vivo, não é? Nessa altura não havia reprodução de qualquer tipo sem ser ao vivo. E então esse grupo uniu-se e formou, fala-se que seria o grupo do mestre Carlos, daí o nome de Carlista. E em 1861 formaram oficialmente, é a data dos primeiros estatutos da sociedade, e formaram oficialmente a Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense Carlista. A Sociedade Carlista não tem tido só música ao longo da sua vida, tem tido também muito teatro, por este e por outros salões, porque a sede nem sempre foi aqui. Passaram muitos atores, montemorenses, essencialmente. A Sociedade Carlista teve muita importância na cultura e no lazer. Daqui também, ao longo de muitos anos, se teve muitos bailes, grandes bailes, com muita gente e muita animação. Por isso tem sido uma pedra basilar na cultura em Montemor Novo, no concelho de Montemor. A atividade cultural da Carlista neste momento baseia-se na sua banda, que tem cerca de 40 elementos, e tem também uma escola de música com à volta de 30 alunos. Depois, a relação com outras associações surge essencialmente de parcerias para cedência de espaço. Ou seja, nós temos um salão que tem uma potencialidade enorme. Neste momento até temos um protocolo com o Espaço do Tempo, onde se tem realizado aqui inúmeras residências. Temos tido instalado uma black box no salão e também já temos tido parcerias com o Projeto Ruínas, com oficinas de convento, enfim, com as marionetas, e é essencialmente essa troca de equipamentos entre as várias associações. O Concelho de Montemor tem uma dinâmica cultural incrível. Aliás, basta ver a programação, todos os fins de semana está sempre qualquer coisa a acontecer e muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. É sinal de pujança associativa de Montemor, é sinal também do apoio que a Câmara tem dado a estas instituições, e acho que cada associação tem o seu potencial, tem os seus instrumentos, os seus meios, e temos todos a ganhar se colaborarmos uns com os outros. Cultura é uma forma de estar na vida, penso eu, é aquilo que nos torna diferentes, é aquilo que nos dá características próprias, enfim, é aquilo que nos marca como povo, como população. Eu não conseguiria passar sem cultura na minha vida, porque senão a vida não teria qualquer interesse. Acho que é uma coisa que devemos lutar por ela e devemos manter bem viva dentro de nós. Então, esse apelo ao teatro é sobretudo social, na minha opinião. É para fazermos chegar às pessoas, a todo tipo de pessoas, podemos sensibilizá-las para o que é o teatro. Nós trabalhamos sobretudo teatro, palco, artes de palco, e queremos fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas, habituá-las a ver teatro, habituá-las a ver coisas diferentes, habituá-las a ver não só as nossas coisas, mas a terem espírito crítico para tudo o que possam ver e, sobretudo, para pormos qualquer pessoa que esteja interessada em fazer teatro, a fazer teatro, para ter essa possibilidade, de forma a chegar ao maior número de pessoas possível e estarem à vontade para querer aprender e querer saber o que é e poder trabalhar neste meio com tudo o que o teatro engloba, desde trabalho de ator, obviamente, trabalho de figurinos, trabalho de cenografia, produção, e é para nos divertirmos e é para podermos levar o nome Montemor sempre mais longe, porque nós saímos muito daqui e o objetivo também do teatro amador é sair e fazer as peças que fazemos noutros lados. Mas a componente social é sobretudo essa, é poder fazer chegar às pessoas e fazer com que as pessoas que gostam disto e querem experimentar venham sem medos, sem compromissos e que se queiram divertir, experimentem. Podem experimentar, podem gostar, podem não gostar e desse modo sensibilizá-los um bocadinho mais para este tipo de arte. Nós estamos sempre abertos a trabalhar com outras associações, fazemos isso a toda a hora, temos feito ultimamente, vamos trabalhar com
com o Zé Miguel Ribeiro e temos estado a trabalhar com o Espaço do Tempo, temos trabalhado com outras associações também do Conselho e acho que isso é muito importante, sobretudo nesta altura, é muito importante todos nos juntarmos e trabalharmos em conjunto para o mesmo fim, que é este trabalho na cultura do Conselho e sobrevivermos a esta crise de alguma maneira. Podemos não ter muito, mas temos vontade e temos gosto no que fazemos e bora lá. O que é a cultura para mim? Isto é muito subjetivo, o que é, para mim, o que é cultura, porque acho que a cultura é um bocado aquilo que... Cultura é termos alguma opinião sobre alguma coisa também. É mostrar o nosso espírito crítico. Podemos gostar de uma coisa e podemos não gostar de outra. E acho que é o que nos diferencia também dos outros animais, é podermos apreciar coisas. E a cultura acho que passa por aí mesmo, passa por... sabermos que podemos fazer coisas diferentes em qualquer área, seja que área for. E a cultura, para mim, é isso, é a diversidade de coisas que podemos fazer e apreciar ou não apreciar. E desse modo, mudar um bocadinho o nosso intelecto e evoluirmos um bocadinho enquanto pessoas e como seres que têm opiniões. Porque nós somos isso, o ser humano é um ser com opinião e é um ser com criatividade. E é um ser que está sempre a ir mais à frente. E a cultura passa muito por aí. Está em constante evolução. E é um caminho constante de evolução da cultura. O Grupo de Amigos de Montemor, nos últimos anos, tem tentado, e julgo que de alguma forma conseguido, abrir as portas desta casa, do Convento de São Domingos, para que instituições do Concelho de Montemor e outras tenham um espaço capaz de responder às necessidades, quer em termos de exposições de arte plástica, pintura, escultura, quer mesmo para aproveitar a nossa igreja do Convento de São Domingos, que de facto tem uma capacidade acústica acima da média e que permite trazer eventos musicais, quer sejam de natureza coralista, como tem sido aproveitado pelo Coral de São Domingos, uma das associações que teve berço aqui no convento. Só para dizer também que o Convento de São Domingos acaba por ser um nicho de criação de outras associações. Daqui saíram associações como Fazendeiros, portanto o Rancho Folclórico, como também o Coral de São Domingos, a Escola de Equitação, Dom Duarte e ainda mais recentemente a Ensemble Mor. Portanto, o grupo acaba por acolher as ideias de outros parceiros, que permite que este espaço tenha também alguma vida. A vivência é importante para que estas paredes não sejam só história e o grupo de amigos tem apostado nessa interação, receber iniciativas e também, de alguma forma, criar as próprias iniciativas e eventos. Temos trazido aqui momentos de algum brilhantismo, do ponto de vista, sobretudo, de exposições de pintura, e reatámos uma tradição que foi trazer até Montemor, numa primeira fase, a Feira de Doces Conventuais, muito relacionada com os antigos hábitos, quer de freiras, quer de frades, como era este convento era de frades, e mais recentemente transformámos essa Feira de Doces Conventuais em Feira da Natureza, em que normalmente, a seguir à Páscoa, no mês de Abril, conseguimos fazer com que venham até nós pessoas que têm produtos biológicos, aqueles que fazem aqui o vinho na região, no concelho, produtores de vinho, também aqueles que têm ainda o saber tradicional e nos fazem a descoberta das ervas, quer do ponto de vista aromático, quer do ponto de vista também próprias para a saúde, e é um fim de semana que é muito, muito cheio, porque contamos também com o apoio de artistas locais que voluntariamente, tem sido sempre essa a nossa política, vêm aqui fazer os seus espetáculos, engrandecer e
permitir que as pessoas também tenham uma diversão maior, não só ver aquilo que está exposto, mas aquilo que podem depois ter o prazer de observar e partilhar com essas pessoas. A cultura é tudo aquilo que permite com que nós possamos cada vez mais aprender, descobrir outras formas que são artes diferenciadas e que nos podem tocar, não é? Portanto, é, no fundo, ter a possibilidade de ir à descoberta de novas formas, novas artes, de novas propostas. E a cultura é tudo isso. A cultura não se cinge à escultura, à pintura, pode ser até uma forma, a culinária pode ser uma forma de cultura, a descoberta de outras artes pode também trazer-nos a satisfação de descobrirmos novas situações que nos podem dar um maior gosto e gozo em estarmos a presenciar ou a participar, quer em termos de espectadores ou mesmo como intervenientes nesses espetáculos ou nesses eventos. Portanto, não é só a música, não é só a pintura, não é só a escultura, portanto, é tudo aquilo que nos, de alguma forma, engrandeça e que faça com que cada um de nós saia, enfim, a saber mais e se sinta gratificado. A Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Montemor Novo é originária de 1972, portanto fez 40 anos neste ano. Começou com uma carolice de alguns bombeiros e curiosos que existiam na altura. Os primeiros instrumentos foram feitos na própria associação, não havia capacidade financeira para isso, nem na altura havia as lojas que há e a facilidade de aceder a esses instrumentos. Depois desenvolveu a sua atividade e teve um início muito marcante porque acompanhou de alguma forma toda a fase do 25 de Abril, portanto as manifestações, todas as atividades próprias do 25 de Abril, todos aqueles anos revolucionários, digamos assim. E depois, com o passar dos anos, foi consolidando, foi aumentando, foi crescendo, foi se tornando num marco que é um marco da cidade, da associação, mas também da cidade e do concelho. E tem chegado aos dias, portanto, e chegou aos dias de hoje, da forma que todos a conhecem, sendo nesta altura e de há alguns anos esta parte uma excelente fanfarra, conduzida pelo chefe Florindo, que já há muitos anos assumiu a sua chefia. Portanto, é ele que ensaia e é com carolice, com dedicação, com espírito de sacrifício que o chefe Florindo Paes, mas também todos os elementos que a compõem e que fizeram parte dela ao longo dos anos, foram mantendo vivo este espírito de companheirismo, de entreajuda, de voluntariado, de dedicação. As pessoas não têm a noção que a cultura custa dinheiro, fazer isto custa dinheiro, as fardas dos nossos elementos custam dinheiro, os instrumentos custam dinheiro e tudo isto, as locações custam dinheiro. E se não fosse o papel da Câmara e a aposta e, enfim, e a parte na cedência do transporte em autocarro e a comparticipação com subsídio anual da parte também da Câmara Municipal para suportar diversas despesas que vamos tendo, com certeza que não teríamos, nem nos bombeiros não teríamos a fanfarra que temos hoje, com a atividade que temos hoje, e também não teríamos no concelho a atividade cultural que temos, com a qualidade que temos e com a quantidade que temos. É de assinalar o conhecimento externo que existe da qualidade e da quantidade da atividade cultural que é feita no concelho de Montemor Novo. Se há concelho, ou se há município, ou se há localidade que vai começar a ter uma certa fama, entre aspas, pela sua atividade cultural, é Montemor. Cultura, para mim, é tudo. Para responder muito simples. O que para mim pode ser, eu posso gostar de bailado, posso gostar de música clássica, posso gostar de heavy metal, para lhe dar assim um amplo espectro. Como há outras pessoas que podem gostar de um simples baile, podem gostar de ver uma peça de teatro, podem gostar de tudo. A expressão artística do homem, enquanto ser criativo e ser criador, cada vez mais se reflete numa diversidade global, já não é da nossa cidade, do nosso concelho, do nosso país, numa diversidade global que
promove esta interligação de culturas, de hábitos, de espíritos criativos, de parâmetros criativos, que, enfim, hoje o que para nós se calhar se revertia muito num folclore, depois assiste-se a interligações com outros folclores e às vezes nascem géneros muito engraçados e nascem expressões culturais. Quem fala da música, fala da pintura, do teatro, enfim, de tudo. Como é que eu vejo o espaço do tempo aqui na minha cidade de Montemor Novo? Como é que eu vejo o espaço do tempo? Vejo de várias maneiras. Vejo como projeto artístico, vejo como projeto cultural, ou aliás sociocultural. Como projeto artístico vejo, no fundo, esta relação que existe entre a cidade e os artistas que aqui estão em residência, que num ano normal chegam a ser 500, 600 artistas que passam por aqui e, portanto, que de algum modo se tornou habitual em Montemor ver e, portanto, acho que a população de algum modo percebe que existe uma vitalidade e que liga essa vitalidade à criação artística e, sobretudo, à criação artística jovem, emergente, etc. E vejo a minha relação com a criação a um nível muito mais amplo, a nível nacional e internacional, onde o espaço-tempo se tornou provavelmente uma das maiores, se não a maior estrutura de produção artística em Portugal. Ou seja, este ano temos 36 residências, temos uma presença em quase todas as criações contemporâneas desta nova geração, sobretudo no teatro, na dança contemporânea, no novo teatro e na performance. E de algum modo, hoje, com este momento difícil que estamos a atravessar, eu vejo também o espaço do tempo como uma estrutura sólida de backup, de uma espécie de uma barragem de retenção, um dique de retenção de cheias, que não deixa que esta onda, que no fundo eu definia quase como um avanço de uma certa barbárie que volta constantemente a contaminar-nos a todos, a cada cotovelo da história. Isto parece que se repete sempre e novamente nós temos que estar a defender-nos e a explicar tudo o que estamos a fazer. E, portanto, vejo o espaço do tempo como um porto de abrigo para muitos criadores e, sobretudo, para uma criação mais emergente. Eu acredito imenso na criação artística como uma espécie de janela que se abre para os seres humanos, tal como a investigação científica, algo que define o ápex da nossa civilização, aquilo que nós podemos fazer de melhor, que é criar coisas belas e no fundo, inventar coisas novas. E sinto que a sociedade não percebe 100% esta sua própria desígnio, este seu próprio desígnio do ser humano, porque se o ser humano é, no fundo, hoje, aquilo que é, porque transcendeu a sobrevivência. No fundo, essa é a nossa própria definição, é a transcendência da condição de sobrevivência, o que nos torna, de algum modo, um pouco divinos, um pouco no fundo, não tão... quer dizer, não tão ligados a rotinas e a processos que são processos que já estão pré-determinados. Nós podemos reinventar-nos a nós e reinventar o mundo. E então eu acredito muito nesta maneira de estar. Foi aquela que eu escolhi, ou foi aquela que me escolheu, porque eu próprio também sou um criador e sou um coreógrafo. Portanto, no fundo, estou a defender a minha dama, não é? Mas defendendo a minha, defenda dos outros, porque o lema que eu sempre tive e tenho para o espaço do tempo e tenho tido para a minha vida é eu nunca viajar sozinho, que é muito mais divertido nós, quando fazemos uma viagem, irmos com alguém do que irmos sozinhos e, portanto, é muito mais interessante e muito mais multiplicador. Eu teria que voltar muito atrás. Eu acho que, para nós percebermos bem o conceito de cultura, temos que voltar atrás na história e até, se calhar, até ao livro do Gênesis, porque mesmo Deus criou a Terra, os oceanos, etc., e por aí fora, e no último dia pôs a figurinha, pôs lá o ser humano. E no dia que pôs o ser humano, pôs a cultura, ou seja, ele primeiro criou a natura, que é assim uma espécie de cenário, cinemascope, como um grande filme, um western americano, e depois pôs lá a figurinha, e no momento em que pôs a figurinha começaram os problemas. Pôs o homem, pôs a mulher, pôs outros homens, e começaram as tensões. Portanto, a cultura é esta relação do ser humano entre si, e com a natureza, e com a natura. E, portanto, a cultura é aquilo que nós somos. O ser humano é culto por natureza. O ser humano é a cultura. Portanto, eu diria que, assim, de uma forma muito épica e muito abrangente, eu diria que, de facto, sim, o ser humano é cultura versus natura. E isso deve-nos fazer pensar na importância da cultura, porque a cultura não é algo com que se vai ganhar dinheiro. A cultura, obviamente, está na base de uma pirâmide, que provavelmente nos poderá fazer ganhar dinheiro, mas a cultura é o nosso cromossoma genético. Nós somos cultos e devemos ser cultos por natureza. E, portanto, a cultura é um fim, é aqui que eu queria chegar. A cultura não é um meio para qualquer coisa,
para uma sociedade se desenvolver só, acho que é também isso, mas a cultura é fundamentalmente um desígnio inadiável do ser humano. O ser humano deve ser culto, inventivo, deve ser, e tudo o que vem com a cultura e portanto, o horizonte e a agilidade mental que a cultura nos traz e a humanidade. E, portanto, eu sou um homem que acredito e tento reger a minha vida e tento reger a minha vida por valores humanistas, acredito muito na relação do humano entre si e consigo próprio. Agora, eu sinto é que nós hoje, em relação à cultura, estamos num processo muito complexo em que temos que estar a voltar a se explicar desde o início esta relação da cultura com a sociedade. Mas, por exemplo, no caso então do nosso exemplo aqui em Montemor, a cultura, por exemplo, é um enorme fator de coesão social. Eu tenho a perfeita noção de que existe uma aproximação entre os cidadãos que é provocada pela cultura. A ideia da Cromlech surgiu do nosso trabalho de voluntariado ao longo dos anos em Montemor, especificamente em Montemor. Nós começámos a falar e a verificar que as pessoas estão afastadas daquilo que é o seu património, cada vez mais. E a nossa ideia com a Cromlech era colmatar esse problema, porque nós achamos que esse problema está na base de outros problemas muito maiores. O afastamento do património, o vandalismo, o abandono, essas coisas todas derivam, na nossa opinião, do afastamento das pessoas daquilo que é o seu património. A ideia da Cromlech, o que é que tenta fazer? Através da educação, da arqueologia e da museologia, chegar às pessoas e dizer-lhes o que é o seu património, mostrar-lhes e divulgá-lo e valorizá-lo assim, através destas 3 áreas. É preciso ter paciência, persistência até, e o gosto que nos dá de trabalhar em Montemor e de ver a nossa terra cada vez mais avançada e com as pessoas cada vez mais juntas. Isso dá-nos uma satisfação enorme que colmata logo o cansaço, o esgotamento, as barreiras, os muros, tudo o que encontramos no nosso trajeto. É muito complicado, mas eu aconselho, na mesma, se gostam daquilo que fazem, façam-no. Se não gostam, experimentem outra coisa, porque estar nisto e não gostar, ou avançar com qualquer coisa e não gostar, é impossível mesmo, porque os entraves são muitos, muitos mesmo. Cultura para nós é o património que nós temos, é as raízes que nós temos. A nossa identidade. A nossa identidade e que é criada precisamente a partir desse património, dessas raízes que fazemos por valorizar. Exatamente. Pois, bom, o meu contributo foi o seguinte: quando entrei para a Câmara em 81, havia uma grande fome de cultura no Alentejo e em Montemor, porque temos de pensar o seguinte: o Alentejo foi uma zona em que a população sofreu muito durante décadas, mais que em qualquer outra zona do país, estou convencida disso. E os alentejanos tinham fome de liberdade, fome de cultura, fome de saber, fome de serem felizes, fome de viver. E a Câmara, que era e é uma Câmara progressista, muito próxima da maneira de sentir do povo, muito identificada com os mais pobres, os mais simples, os mais necessitados, os mais desprotegidos até ao 25 de Abril, procurou realmente reunir pessoas que comungassem dessa ideia de que era necessário alimentar espiritualmente, culturalmente este povo. E realmente foi nesse contexto que eu entrei para a Câmara e fiz parte de uma equipa formidável, muito boa, liderada na altura pelo Dr. Fernando Cruz, e desenvolvemos realmente muita coisa, porque havia muito pouco ainda. Já havia o Centro de Animação, portanto a Oficina da Criança, que foi realmente uma das iniciativas mais originais do nosso país. Na altura era um caso único, era visitada com muita frequência por outras câmaras, uma experiência de aproveitamento de tempos livres que hoje em dia se estende por todo o país, mas que na altura foi realmente um caso único. E foi uma ideia sobretudo da Virginia Frois, da escultora, que deixou realmente aqui uma grande marca na cidade e que foi realmente muito acarinhada pela Câmara. Quando eu entrei,
havia várias associações culturais no Conselho a quem nós demos apoio, que deixámos livremente desenvolver os seus projetos, as suas atividades. Mas penso que o mais importante foi, por um lado, a criação da Biblioteca Municipal, que tinha começado um pouco antes de eu entrar na Câmara e que depois passou para este edifício, provisoriamente estava no edifício da Câmara Municipal, mas que depois veio aqui para este edifício. Há outro aspecto que eu gostava de salientar, que é o seguinte: no meu tempo, saiu uma lei que previa que as autarquias assegurassem o transporte escolar às crianças. E não imaginam como isso foi importante para Montemor, porque, sendo o 7º maior concelho do país, com montes muito dispersos, aldeias muito isoladas e muito dispersas, havia crianças, isto em 1981, 82, com 12 anos de idade, que nunca tinham ido à escola. E isto realmente, o facto de nós lhes arranjarmos transporte para elas virem para a escola, ou por táxi, ou o autocarro da Câmara, ou outro tipo de transporte, permitiu que muitas crianças, pela primeira vez, começassem a ler e a aprender a ler e a escrever. A cultura é tudo aquilo que alimenta o espírito, que torna o homem mais humanista, que o ensina a partilhar, a valorizar aquilo que tem, que lhe incute também espírito crítico, que lhe incute saber, mas um saber tem que ser um saber crítico. E há um aspecto que me preocupa muito, que tem a ver com cultura, que é o facto de se tentar, às vezes até grandes personalidades na televisão, que dizem que é necessário focar o ensino nas questões da tecnologia e do imediato, das questões económicas, daquilo que é necessário para o mercado de trabalho. Isso é muito importante, mas não nos podemos esquecer que é fundamental também o lastro cultural que está por trás. Porque grande parte dos problemas atuais da nossa sociedade derivam precisamente do facto de, tecnicamente, se ter avançado muito, mas não haver o acompanhamento em termos espirituais, em termos de mentalidade, para acompanhar precisamente esse progresso. Eu dou-lhe um exemplo: a tolerância é um aspecto fundamental da cultura. E já o Erasmo pregava, e de que maneira, e o nosso Damião de Góis, e foi castigado pela Inquisição por isso. E nós sabemos como a intolerância religiosa, hoje em dia, pode ser perigosa para pessoas que têm armas, não é? E sofrem de um radicalismo, quer ideológico, quer religioso, muito grande, não é? As armas nas mãos dessas pessoas são muito perigosas. Portanto, a cultura dá tolerância, porque ajuda a conhecer outras culturas, a confrontar diversidades, a respeitar minorias, comportamentos, religiões, formas de viver e, portanto, a cultura para mim é tudo isso, é generosidade, é partilha, é respeito pelos outros, é espírito crítico, é também rigor, é competência, é emoção, mas também razão, é tudo isso. Eu cheguei de Angola em 1980 e tive a possibilidade de vir para Montemor o Novo logo no princípio de 1981. Estava-se a instalar neste espaço que é a Oficina da Criança agora. Portanto, um projeto novo que foi apresentado por 2 animadores culturais que vieram trabalhar para a Câmara e que, num tempo de renovação, portanto, propuseram desenvolver um projeto na área da animação sociocultural a partir das crianças. Portanto, aparece a Oficina da Criança como uma proposta que foi apresentada à Câmara Municipal de Montemor o Novo, na então Vila Alentejana de Montemor o Novo, e que tinha como objetivo desenvolver as capacidades expressivas e criadoras das nossas crianças. Portanto, na década de 80, quando começamos a trabalhar, a estreitar esta relação com as escolas, foram os professores das escolas primárias de então que solicitaram à Oficina da Criança que desenvolvêssemos, portanto, trabalho, portanto, com as escolas. Portanto,
portanto, eles começaram a ver que nós dispunhamos de uma série de técnicas e de meios, que a escola na altura estava muito empobrecida, e solicitaram-nos que começássemos também a desenvolver sessões na área da expressão plástica, em que as estruturas começaram a preocupar-se com a educação. A educação das nossas crianças é fundamental para o desenvolvimento de projetos culturais e para o desenvolvimento. Não se pode fazer desenvolvimento sem cultura, sem educação. E, portanto, todos estes projetos que nós desenvolvemos apetrecham as nossas crianças com capacidades para pensar, para observar, para criar. Trabalhamos muito a imaginação, portanto, trabalhamos muito a pedagogia do projeto. Cada criança, quando vai para um ateliê, é ela que diz o que quer fazer, é ela que propõe desenvolver um projeto. E eu às vezes costumo dizer, as crianças que conseguem desenvolver projetos na oficina, com certeza que vão ter um projeto para a sua vida. E, portanto, eu penso que esta oficina marcou neste tempo uma viragem muito positiva para o desenvolvimento desta região. Cultura há várias formas de fazer cultura, várias expressões de cultura, mas para mim cultura é cada um saber selecionar, é um ato de seleção, cada um saber selecionar o que a ajuda, portanto, a ser melhor, a ser uma pessoa melhor. Portanto, para mim, cultura é um ato de seleção. Pronto, falando primeiro da Oficinas do Convento, é uma associação que após um coletivo de artistas que já tinham ateliê residente aqui no Convento de São Francisco, houve a necessidade de juntar mais esforço e de haver uma afirmação coletiva, então criou-se a Associação Oficinas do Convento em 96, em simultâneo com a marca ADL, tendo como projeto comum o telheiro e outras preocupações. Criaram-se duas, uma de desenvolvimento local, outra mais vocacionada para a animação cultural. Pouco a pouco foi-se desenrolando, o convento foi sendo passo a passo anexado, entre aspas, com a necessidade de novas atividades e de mais espaço para novas atividades. Também era um depósito municipal bastante degradado, tinha um canil velho e muita alvenaria que entretanto foi sendo removida. Com o tempo foram-se aproximando novas pessoas, também com novos interesses, primeiramente muito ligada à tecnologia cerâmica, mas depois com a fotografia e com a música houve a necessidade de departamentar oficinas do convento, embora não existam aqui muros, mas criar vários departamentos, um de escultura mais vocacionado para a cerâmica, um de som para ter as questões mais abertas, não só vocacionadas para a música, mas também para tudo o que é sonoplastia, trabalho com som, e um de imagem pela mesma questão, pela mesma razão, não ser só de fotografia, ser mais aberto a várias tecnologias da imagem. Uma componente que mais ou menos é transversal e na sequência desse trabalho criou-se o departamento científico do trabalho com as escolas, que é a Escola e o Rio, e o trabalho indiciado em 2003, 2004 à volta do Rio Almanzor, que resultou em várias conferências e edições. Criou-se o departamento científico, não o pedagógico, porque a pedagogia é transversal mais ou menos a todos os departamentos e é uma linha que une tudo, creio eu. Olho para a atividade cultural como uma parte da educação, com caráter até bastante formativo, apesar do perfil das coisas não terem que ser aulas. E
E eu acho que esse papel que várias instituições têm tido, a Câmara Municipal também, tem sido importante também para catalisar que mais coisas aconteçam, que as pessoas se encontrem, que muitos projetos que saem daqui, que são criados aqui ou partem daqui, também de contactos dos festivais, que acabam por arrastar pessoas de vários sítios. E sim, vejo a atividade cultural mesmo como uma componente bastante forte da educação. Aquilo que eu entendo que é para mim cultura, que é parte integrante da educação. Tive cá a ver o que é que se passava. E tendo amigos que estão muito ligados à cultura, entrei. Foi uma sorte para mim entrar também nesse circuito de pessoas ligadas e produtivas na cultura. E penso que nesse sentido também em termos de um lado musicais, do outro lado pela minha profissão de construtor e afinador de pianos, consegui contribuir também um pouco para a cultura. Cultura, para mim, antes de tudo, é a vontade das pessoas se exprimirem nas suas áreas tão diversas, com a música, a pintura, a cerâmica, a imagem, tanta coisa que surgiu. Para mim, muito gratificante nesse sentido é, há 20 anos, ter, entre aspas, começado como os pais e hoje continuar esse trabalho com os filhos, que por si já outra vez têm filhos, ou quer dizer, essa sequência de pessoas é uma coisa que sinto como privilégio estar nesse contexto. 33 anos, talvez, a primeira vez, e sim fazendo uma história a ponto e vírgula, mas fazendo alargada, mas a primeira vez é sempre interessante, seja no que for. Alguém nos apareceu em Santarém, onde nós estávamos com um projeto com crianças chamado Oficina da Criança, e convidou-nos a vir para aqui, para Montemor. Esse convite foi aceite de uma maneira relativamente fácil, porque a nossa vida em Santarém estava a ser difícil, várias razões, política, etc. E conseguimos vir para aqui e iniciar-se aquele projeto conhecido pelo Oficinas da Criança, que é portanto, um projeto de animação socioeducativa. Isso nos primeiros anos continua a ser, mas o fascínio que tem, quando temos 30 e poucos anos, de formar pessoas para garantir um futuro de continuidade, formar as pessoas que até hoje lá estão a trabalhar, algumas já estão formadas, penso, e isso abriu portas para permitir, portanto, porque a Oficina da Criança, como nós sabemos, foi sempre um espaço aberto, de porta aberta, não para resposta à escola ou aos pais, mas resposta às crianças, portanto, a porta aberta, elas iam para lá como quem ia pescar para o rio, mas permitiu reconhecer apetites que naturalmente existiam nas pessoas. Aquilo nunca criou, nem foi a perspectiva de artistas, mas permitiu, pelas atividades várias que tinha, descobrir apetites que, se calhar de outra maneira, não teriam sido descobertos. Isso proporcionou, quer dizer, uma abertura a muita gente que procurou depois formação mais especializada nas artes, na escrita, na palavra, no teatro, mas também noutras atividades, na carpintaria, na serralharia, na escultura. Pronto, a partir disso, quer dizer, as pessoas foram formadas, durante uns anos a coisa começou a ter pernas para andar, veio logo quase de imediato, quase de início, a Terezinha e assegurou a continuidade daquilo, e nós iniciamos outros projetos,
como foi a criação de um espaço em que depois de ser criança, depois de ser jovem, depois de ser formado, pudesse continuar a sua atividade criativa. E uma das coisas que surgiu, mas as coisas estão interligadas, as coisas não surgem assim porque há uma ideia, foi a criação das oficinas de convento. As oficinas de convento é fundamentalmente o encontro de uma série de preocupações de pessoas que no início tinham pedido espaços organizados naquele convento em ruínas, que ainda hoje tem ruínas, mas que, como tinham visões mais amplas e e até bastante comunitárias comuns, conseguiram elaborar projetos que fizeram aparecer duas instituições fundamentais, ou na altura foram importantes, não digo fundamentais. Uma foi a marca, a Associação de Desenvolvimento Local, a ADL, portanto, e outras oficinas de convento. Se quisermos de uma maneira muito simples, porque estas coisas são difíceis de discursar sobre elas, ou fazermos grandes discursos, mas eu, se quisesse reduzir, dizia, é uma atitude de vida. Ponto final. Pronto, depois as atitudes discutem-se, mas a cultura é dinâmica, é provocar dinâmicas. Ou então é um saco de sapiência que é inerte e não é cultura. São as bibliotecas, os arquivos, etc. Os arquivos e as bibliotecas existem quando há pessoas cultas a mexer nelas. Portanto, quando tem uma atitude. Portanto, cultura é uma atitude de vida. Portanto, eu vivo cá há mais de 30 anos e, portanto, entendo a minha presença aqui como agente cultural, como escultora e como uma pessoa que, de certo modo, foi beber ao 25 de Abril aquilo que é a liberdade e a importância da ação cultural na vida dos cidadãos e da melhoria das condições de vida das pessoas, tornando-as mais ativas, mais protagonistas da sua vida. Eu penso que o meu trabalho nesse sentido, portanto, eu própria fui fruto dessa mudança, tinha 20 anos nesse período e, portanto, vivi intensamente esses valores, portanto, da democracia e da liberdade. O meu trabalho, eu vim para Montemor muito cedo, portanto, e o que me foi proposto na altura era, portanto, fazer um trabalho em torno da criação artística e trabalhar com os mais novos, trabalhar com as escolas. Portanto, eu considero que a formação é a base e que a formação artística é absolutamente fundamental para tornar os sujeitos criativos, empreendedores e capazes de ultrapassar as dificuldades de um futuro na Europa muito aguerrido e muito difícil, com oportunidades que se tem que procurar e que se tem que forjar. Portanto, os trabalhos a que eu estive ligada foram precisamente exemplo disso. Portanto, nós éramos bastante jovens e fomos gerando e criando projetos que eles próprios eram geradores de outras iniciativas e que tinham essa componente da formação e da formação entendida como uma sensibilização para aquilo que são os valores, para aquilo que são a atividade sensível, a atividade criativa, portanto, a cultura no seu global. Portanto, ter acesso à poesia, à pintura, às artes no geral, à dança ou à música, são realmente contributos fundamentais. E os projetos a que eu estive ligada, a Oficina da Criança primeiro, depois a Oficina do Convento, são projetos que têm são estruturados com base nestas ideias que eu enunciei e que pretendem que estas ideias não só sejam exercitadas e experimentadas pelas pessoas que vivem, pela população ativa da cidade de Montemor, para aqueles que crescem na cidade, mas que também se possa alargar a outras, no caso presente dos meus alunos de Belas Artes, portanto, dar oportunidade a que eles possam ter experiências ligadas à criação local e à criação num contexto local
é absolutamente fundamental para o seu trabalho futuro, quer seja no nosso país ou fora dele, uma vez que nós temos agora muitos estudantes oriundos de outros países europeus. Portanto, a ideia, o que eu acho que contribuí foi precisamente criar uma série de oportunidades que façam com que essas pessoas possam realmente escolher e decidir das suas vidas e perceber que há projetos que estão ao seu alcance, que é possível com as suas iniciativas desenvolverem oportunidades de trabalho e, portanto, isto é talvez o meu maior contributo. Cultura é tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, e cultura é, no fundo, aquilo que nos distingue, provavelmente, dos outros animais, não é? Quando nós falamos disto. Talvez cultura seja aquilo que nos aproxime da transcendência. Talvez a cultura seja uma maneira de, portanto, transcender-nos a nós próprios. Talvez isso seja aquilo mais importante que o homem tem e que faz dele um ser que não tem que só sobreviver ou caçar e resolver as questões básicas. Ele realmente tem a fantasia e tem a invenção. E é isso que faz com que ele seja um indivíduo diferente dos outros, porque é capaz de refletir sobre a sua existência. E essa reflexão sobre a existência é aquilo que poderemos dizer que a cultura faz. E, portanto, quando nós educamos para essa reflexão, ela depois vai se traduzir em todas as práticas que aqueles sujeitos vierem a desenvolver. E, portanto, é isso que eu considero que é cultura. Portanto, podem ser engenheiros, agricultores, fazedores de tijolos, mas podem estar assim com os pés a meio metro do chão, flutuar um pouco. Isso é que é essa capacidade de flutuar, de se superar, é isso que faz, para mim, essa ideia de transcendência. É isso talvez que nos aproxima da ideia de Deus, da ideia universal, do todo. É isso que eu entendo como, nesta perspectiva de ser, de certo modo, agnóstica, mas é assim que eu entendo o Deus. Ao longo destes 54 anos de existência que o grupo tem, enfim, tentado defender ao máximo, ou seja, neste ramo de cultura, o máximo possível da verdade. Ou seja, ainda hoje, o nosso trabalho, que é o trabalho de um grupo de folclore, é o que é recolher. Há alguma coisa que ainda há para recolher, porque ao longo dos anos, enfim, as coisas começam a ser escassas, umas começam a desaparecer e outras ficam, porque é o trabalho de facto de um grupo é recolher, preservar e divulgar. Posso dizer que os fazendeiros de Montemor foram a primeira recolha feita em Montemor Novo em 1957, salvo erro. Continuamos na nossa dinâmica, é a promoção da nossa região, ou seja, das fazendas de Montemor. É claro que hoje está um bocadinho, hoje neste mundo global, hoje as fazendas é como se fizessem parte de Montemor, mas não podemos esquecer que há 50 anos ou mais as fazendas de Montemor eram um mundo. Só para salientar a diferença que havia do campo para a dita cidade, nessa altura, Vila de Montemor Novo, a primeira atuação que os fazendeiros fizeram, vieram dançar a Montemor Novo, para que as pessoas da vila vissem de facto a diferença entre, não só no trajar, como até nos seus divertimentos, principalmente nas danças e cantares. O Resto Fazendeiros de Montemor é uma escola, já que passaram centenas de pessoas. Foi aqui que houve certamente o primeiro contacto de muita gente com esta tradição e que por vezes há pessoas menos sérias, certamente, que alteram, porque é proibido alterar, é tentar fazer o máximo possível. Nós temos uma moda muito conhecida que é o Chico ao Chico. Certamente, se não fosse os fazendeiros de Montemor, essa moda já tinha desaparecido. Organizamos todos os anos um festival nacional, não só para divulgar, mas como também receber grupos de fora, porque também é uma forma de divulgar o nosso concelho, porque nós trabalhamos não é para os fazendeiros de Montemor, mas sim para o concelho de Montemor Novo. Temos ainda bianual uma mostra internacional de folclore, que aí leva, e já levou, Montemor Novo a alguns países da Europa, em que certamente
enfim, certamente não conheciam o folclore da nossa região. Pensamos que o nosso trabalho é, de facto, divulgar e, enfim, tentar manter ao máximo aquilo que os nossos avós nos deixaram e bisavós, para que neste mundo tão global, que, enfim, que haja, de facto, uma diferença dentro do bom sentido, claro. Uma diferença, porque nós queremos saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Portanto, penso que o nosso trabalho tem sido positivo, daí que as próprias instituições, nomeadamente a Câmara Municipal de Montemor Novo, a Junta de Freguesia, o Inatel, a Federação, enfim, têm-nos pelo menos elogiado o nosso trabalho e apoiado de forma direta e indiretamente. Eu creio também que as pessoas têm de ver e têm de ver a forma do folclore mais sério, não ir para a facilidade, porque quanto mais sério nós trabalharmos, mais sério nos vê. E hoje temos a felicidade de uma coisa, temos muita gente, rapazes e raparigas licenciadas, que estão a colaborar, que estão a aderir a esta forma de cultura. Eu penso que é importante, para bem não só de hoje destes grupos, como para o futuro, e esperamos que, enfim, que o folclore cada vez tenha mais acreditação, porque o trabalho de muitos jovens tem sido bastante positivo. Para mim, a cultura é a identidade de um povo, é o que o identifica. Agora, a cultura, enfim, tem várias vertentes. Então, esse contributo foi essencialmente enquanto vereadora da Cultura da Câmara Municipal, numa altura em que já havia naturalmente muito trabalho anterior feito pelos grupos locais e por uma equipa muito grande da Câmara Municipal. Portanto, foi muito dar sequência ao trabalho que já estava feito, dar apoio a muitos projetos dos grupos locais, a projetos pessoais que alguns animadores culturais tinham grande empenho e por isso tiveram, se calhar, tanta dinâmica também. E foi muito coordenar diversos projetos e nesse primeiro, foram 2 mandatos, num primeiro mandato julgo que houve também a circunstância de haver alguns fundos disponíveis para apoiar também atividades culturais em termos nacionais e internacionais e foi a conjunção de tudo isso. Lembro-me de projetos que foram dinamizados nessa altura, como, por exemplo, das 4 cidades, que depois veio o Festival das 4 cidades, com os espetáculos. As musicalidades também foram a partir do Coral de São Domingos, nessa altura. E a Oficina do Canto começou também nesse primeiro mandato, com a dinâmica grande do ciclo da primavera com os grupos locais, e com o convite a outros grupos, e com a dinâmica dos grupos locais também, nomeadamente as musicalidades, mas, por exemplo, as bandas que tiveram também uma grande dinâmica com as escolas de música, nomeadamente a Carlista e a Banda de Lavre, que tiveram iniciativas próprias e que completaram também esta área, as áreas musicais todas. A escola de balé que já existia, que se dinamizou, que teve mais condições para trabalhar e continuou a fazer uma grande escola de bailado e de música para as crianças aqui da cidade e com as festas depois de final de ano, mas também com algumas apresentações pelo Conselho. Os ranchos folclóricos que mantiveram os festivais com a dinâmica de cada um deles. E a Oficina da Criança, que começou, parece-me, muito deste trabalho também, que teve grande importância, quero acreditar que teve grande importância para os jovens de agora e para os atuais dinamizadores culturais da cidade, que quase todos foram buscar alguma referência lá atrás. Já tinha acontecido também a dinâmica do 7 Sóis 7 Luas, que trouxe até à cidade grupos que de outra forma não teriam cá chegado e que permitiu aos agentes locais e aos locais descobrir outras formas, outros espetáculos, outros grupos que de outra maneira não teria sido possível. É que esta questão da cultura e de democratizar a cultura, de fazer com que chegue a todos
de forma o mais diversificada possível para que toda a gente possa alargar os conhecimentos e fazer as suas escolhas de forma crítica. Esse é o meu objetivo, a maneira de estar. Que às vezes tenho pensado nisso, por isso já cheguei a esta conclusão do que é que ando por aqui a fazer. E especialmente as questões do património cultural interessam-me e preocupam muito, porque cada geração que vai desaparecendo uma escola e um conhecimento que, se não se guardar, não há forma depois de o transmitir. Portanto, essa área de património cultural e tudo, a cultura oral, as tradições, só se conseguem recolher junto dos mais velhos, e há sempre uns mais novos interessados em conhecer e em aprender. Portanto, na prática tem sido isso que tenho feito. Muito bem. Então, para si, cultura, o chavão, aquela palavra, representa o quê? Essa é daquelas coisas que também se pensam muitas vezes, não é? Mas eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão final. Eu acho que cultura que é mesmo conhecimento. Cada vez mais conhecimento e o mais diversificado possível para poder ter uma opinião crítica sobre o mundo em que estamos. Penso que é isso. Tem sido uma experiência, acima de tudo, uma grande luta, uma grande batalha que temos travado no sentido de conseguirmos, de facto, obter os melhores resultados e obter a melhor educação e a melhor formação possível para os jovens de Montemor, essencialmente, que é aqueles que servimos melhor, ou que servimos mais, e tem, de facto, sido um processo em que nós temos sempre tentado interligar não só a parte de conhecimentos, a parte da formação propriamente dita, mas também um processo em que nós tentamos, sempre que possível, e a maior parte das vezes temos conseguido, fazer a ligação com aspectos culturais, com formação cultural, com outra formação que não seja só a formação puramente académica. Portanto, temos desenvolvido na escola um conjunto de atividades e um conjunto de parcerias até com outras entidades, precisamente para tentar colmatar e para tentar dar resposta à questão cultural e à inclusão da parte cultural na escola. Para mim, cultura, isso é uma questão, como já disse há pouco, uma questão difícil de responder, não é? A cultura é uma parte da formação, digamos, e eu tenho que falar um pouco também como formador e como educador, não é? E vejo sempre as coisas mais para esse lado, porque se calhar até por defeito profissional, penso que a cultura é uma das componentes fundamentais para a formação integral de qualquer pessoa, não só dos nossos jovens. Neste caso, é muito importante para mim, passa mesmo muito pelos jovens, porque é quando nós começamos a conseguir fazer alguma coisa com eles e é quando conseguimos pegar neles. E parece-me que a cultura é um aspecto fundamental que abarca, pode ser complementar a qualquer tipo de educação, qualquer tipo de formação que nós possamos aqui ter ou fazer, e portanto eu vejo essencialmente como mais um dos aspectos que nós temos que trabalhar e temos que incluir, temos que inserir para conseguirmos que os nossos jovens e os nossos alunos que frequentam esta escola tenham de facto uma formação o melhor possível e o mais completa possível, essencialmente. Então, a minha ligação à vida cultural de Montemor, assim de uma forma consciente, remonta aos meus 15 anos. Desde muito novo comecei a fazer teatro nas sociedades recreativas, primeiro até na escola, mas depois, assim de uma forma um bocadinho mais séria, nas sociedades recreativas, na Carlista em particular. Estive na origem de alguns grupos musicais, desde conjuntos de baile, passei pelo folclore, inclusivamente, aprendi música. Neste momento estou ligado ao coral sou elemento fundador do coral de São Domingos, mas a minha grande pontaria foi talvez a atividade que desenvolvi na escola secundária, porque achei sempre, sobretudo a partir do meados dos anos 70, há um declínio acentuado do teatro a nível das sociedades, das coletividades de cultura e recreio, e eu senti que havia necessidade
de criar público, de se criar o gosto pelo teatro, e esse gosto tem que ser criado, na minha perspectiva, nos bancos da escola. E foi por isso que decidi investir, sobretudo, todas as minhas energias a esse nível. Eu acho que Montemor é um oásis no meio de um deserto que é o nosso país, mas também tenho sempre chamado a atenção para nunca se descurar o lado da formação, porque se um dia se acabar o dinheiro, o que é importante é que fique gente a saber cantar, a saber fazer teatro, para que as coisas não podemos, a arte não se pode escravizar nunca ao dinheiro, senão é o fim da arte. A cultura, para mim, sobretudo, é abrir a cultura do ponto de vista global, e o teatro em particular. Aliás, eu gosto muito de citar sempre o Almeida Garrett nas memórias do Conservatório que ele escreveu, e ele diz que o teatro é um poderoso meio de civilização. E, de facto, os países mais desenvolvidos da Europa e do mundo medem o seu grau de desenvolvimento por número de teatros que tenha, pelo público que tenha, e isso às vezes nem sempre se verifica em Portugal, que ainda é. Mas do ponto de vista global, acho que Montemor é um oásis no meio de um deserto. Continuo sempre a tocar na tecla, nunca perder a mira na importância que é a formação, sobretudo dos jovens, para dar garantia sempre de continuidade. Mesmo penso que os profissionais estarão sempre interessados em que a escola tenha sempre uma forte componente artística, até para garantir também o seu sustento, para criar públicos, para criar assistência e massa crítica, que acho que isso é muito importante.